Então as pessoas fazem perguntas sobre sua própria negatividade, seus próprios sentimentos negativos, pensamentos, emoções e crenças. E como suas experiências internas de negatividade podem afetar o que eles compartilham na matriz divina. E as tradições antigas falam sobre isso. Essa experiência não é novidade. Essa experiência da humanidade agora é a mesma que nós tivemos 2.500 anos atrás. E o que as tradições antigas nos textos dizem é que nossa experiência é apenas uma experiência, nem positiva, nem negativa. Até julgarmos nossa experiência pessoal, até darmos uma importância, baseada em nossas percepções e nossas crenças. E até que façamos isso, é simplesmente uma experiência. Então a questão é, por que estamos nos julgando e como julgamos a nós mesmos? E a cura vem de permitir-nos sentir o que é que o mundo nos dá para sentir. E de reconhecer esse sentimento e dizer, sim, esse é um sentimento. Às vezes é um bom sentimento, às vezes é um mau sentimento. Mas permitir que o sentimento se desdobre sem julgamento, qualquer que seja esse sentimento. Ou ter medo de como isso pode afetar outra coisa no mundo. Sentimentos que chamamos de negativos são simplesmente indicadores. Eles indicam que algo cruzou o nosso caminho, que agora está nos convidando a examinar essa experiência. Por que eu me sinto assim? O que isso está dizendo para mim? E eles se tornam um problema somente quando os ignoramos. Quando eles se tornam sentimentos reprimidos, não resolvidos. É o período de tempo que nós usamos quando os sentimentos não estão resolvidos, e nós enterramos ou mascaramos nossa mágoa, ou nossa frustração, ou nossa raiva, ou ciúme, ou nossa tristeza. E nós fazemos isso mês após mês, ano após ano. E esse sentimento permanece enterrado dentro de nós, procurando expressar-se. E é aí que nós começamos a ter problemas. Mas o sentimento em si, quando temos a sensação, eu tenho sentimentos negativos e eu não julgo. Eu digo, é aquele momento em que você sabe que está tendo um sentimento sobre determinada pessoa, ou sobre determinada situação. E então, eu tenho que verificar comigo mesmo, por que estou tendo esse sentimento? O que isso significa para mim? O que isso está me dizendo sobre minhas crenças pessoais, na minha experiência pessoal? E, dessa forma, os sentimentos negativos tornam-se nossos melhores amigos, porque eles realmente nos servem, em vez de nos ferir. E tudo é baseado em nossas crenças, no julgamento que atribuímos a essa experiência. Os antigos essênios nos dizem, em seus textos de 2.500 anos atrás, em linguagem muito precisa, que todo ser humano vivo nessa Terra está em 3 mundos ao mesmo tempo. Nós vivemos no mundo do pensamento, no mundo do sentimento e no mundo da emoção. E seus textos realmente nos dizem quando esses 3 tornam-se um. Quando o pensamento, o sentimento e a emoção são fundidos, são combinados em uma única e potente força. E em seguida, quando você diz para a montanha mover-se, a montanha se move. Agora, eu costumava acreditar que isso era uma metáfora. Mas, recentemente, eu vi em mosteiros no Tibete, e eu vi com as pessoas sagradas na Bolívia, no Peru, nas tradições dos nativos da América do Sul, e em hospitais homeopáticos em Pequim, na China. Isso não é uma metáfora, é um fato literal. Quando pensamento, sentimento e emoção se tornam um, nós literalmente podemos mudar as coisas de que nosso mundo é feito. Nós podemos reorganizar os átomos da matéria através das ondas de fé que emanam do nosso coração. Então a questão é, quando estamos experimentando, julgando com o ego, o que isso nos diz realmente? Bem, a primeira coisa que está nos dizendo é que não estamos em nosso coração, porque o coração não tem julgamento e o coração não tem nenhum ego. Quando estamos experimentando aquelas qualidades que são provenientes da nossa mente, que estão vindo da nossa criança interior, que estão vindo dos nossos medos, das nossas famílias, nossas percepções, nossos condicionamentos, isso não está vindo do nosso coração. E isso é muito interessante para mim, porque eu estou usando a língua inglesa. Agora, na língua inglesa, o idioma não é projetado para essa conversa. Outras línguas são. Sânscrito, por exemplo, antigo sânscrito. No sânscrito, há uma palavra que significa o corpo de energia do ser humano, por exemplo.
Essa palavra é prana, que em inglês não existe. Em inglês, não há um único sinônimo para prana. Então temos que juntar várias palavras, corpo energético, ou campo eletromagnético, ou algo parecido. E a verdade é a mesma quando falamos sobre a linguagem do coração. Não há palavra na língua inglesa que descreva a linguagem do coração. Parte da minha herança genética é do Sudeste, dos nativos Cherokees americanos. E nessa tradição há uma palavra que significa o único olho do coração. Para o coração que não vê certo e errado, bom e ruim, simplesmente vê o que aconteceu, sem julgamento. E essa palavra é Shanti. Shanti Ishta, o único olho do coração. E assim, o objetivo de muitas tradições antigas, pré-cristãs, pré-judaicas, pré-budistas, pré-nativo-americanas, e agora os princípios científicos de hoje, é encontrar o caminho para ver as experiências da vida, o que acontece no mundo em torno de nós, nossas relações, nossas finanças, nossa saúde, através do olho único do coração. O olho que diz, sim, é isso que aconteceu, sem dizer que o que aconteceu é bom ou ruim, certo ou errado. E quando nos encontramos tendo essas experiências, estamos em nossa mente. E isso é o casamento da mente e do coração, que nos dá o poder de criar, da maneira que eles dizem para transcender, para passar pelo julgamento que encontramos. Nos parece estranho a princípio, mas o que eles nos convidam a fazer é isso. Quando algo nos machuca na vida, quando algo cruza nosso caminho, que nos causa dor, nossa primeira reação é se afastar disso e dizer, eu não quero isso. E é aí que surge o julgamento. Se pudermos abraçar as experiências, quando alguém ou uma experiência nos fere na vida, não que gostemos da experiência ou queremos tê-la novamente, mas os antigos dizem que devemos abençoar a experiência, e isso soa muito estranho, abençoar as coisas que te machucam. Mas aqui está o que acontece. Quando começamos a abençoar as coisas que nos causam dor, a bênção é simplesmente o reconhecimento. Quando você diz, eu abençoo a pessoa que acaba de ser desonesta comigo, eu abençoo a pessoa que violou minha confiança, traiu minha confiança, e você diz isso de novo, e você diz isso em voz alta, o que começa a acontecer é que a expressão verbal traz a energia física subir do coração para o corpo. E logo seu corpo fica quente, e você tem lágrimas nos seus olhos, e você diz, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa. E é a bênção que alivia a carga do julgamento por apenas um momento. E isso é tudo o que precisamos, porque em apenas um momento em que a carga é aliviada, nós podemos substituir a mágoa por outra coisa. E os antigos dizem que esse algo mais é o que chamamos de beleza. Beleza é uma força poderosa em nosso mundo, e que já existe em toda a antiguidade. Tanto os essênios quanto os nativos americanos, ambos dizem que a beleza já existe em todos os lugares. E todo o nosso trabalho é encontrar essa beleza. Devemos procurá-la a partir de agora. Madre Teresa era uma mestre nisso. Se ela andasse pelas ruas de Calcutá, na Índia, e ela visse cadáveres na rua, e decadência nas calçadas, e no estrume, na sarjeta das ruas em Calcutá, em meio a isso tudo, ela iria encontrar uma floricultura. E numa flor, ela encontraria beleza nas ruas. E essa experiência permitia-lhe a força para encontrar ainda mais beleza na vida. Então, em vez de julgar as experiências quando elas vêm para nós, se pudermos olhar cada experiência como uma bênção, e quando nós nos encontramos machucados, dizer de novo, sim, eu me sinto machucado, então reconhecer isso, primeiramente, e em segundo lugar, saber que isso faz mal, dizendo para si mesmo, que voz estou ouvindo? O que isso me diz sobre minha vida? E abençoe a mágoa, pois agora ela está nos dando informações sobre nós mesmos. Nós começamos dizendo que é muito mais fácil quando os nossos pensamentos, sentimentos e emoções se tornam um, para que possamos mover aquela montanha quando se depara com o nosso caminho. Então a questão, em seguida, que busca o cientista é: se sabemos como as experiências funcionam, se sabemos que quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se une e compartilha uma experiência comum em seu coração por um período de tempo, como o projeto de paz internacional no Oriente Médio, onde as pessoas se reuniram para sentir os sentimentos de paz durante a guerra israelense e libanesa no início dos anos 80. Durante o tempo em que esses sentimentos foram criados, estatisticamente, as atividades terroristas caíram para zero. Crimes contra pessoas desapareceram. Os quartos de hospitais de emergência não receberam visitas. Os acidentes de trânsito diminuíram. E assim, os cientistas se perguntaram:
Se essa oração é tão poderosa, então por que não durou? E este é o ponto crucial do segredo das antigas tradições, que tem sido perdido por tantas pessoas hoje. Porque essa experiência em nosso coração foi vista pelo cientista como algo que você fez por um momento no tempo. Então você seguiu com sua vida diária, e por um determinado momento, você parou sua vida diária e você fez esse experimento do coração, essa oração. E quando a oração acabou, você parou a oração e voltou para a sua vida. E do cerne das nossas mais queridas e sagradas tradições antigas, é muito claro que essa experiência do coração não é algo que fazemos, é algo que nos tornamos, é algo que nós vivemos em nossas vidas. A vida se torna uma oração. A cada momento de cada dia é uma oração. E esta modalidade de oração é chamada um modo perdido de oração. Oração baseada em sentimento. Porque a oração é baseada em um sentimento. E nós podemos ter um sentimento o tempo todo. Podemos ter um sentimento em nossos carros, dirigindo na rodovia. Podemos ter um sentimento no escritório, na escola, com nossas famílias, sozinhos no parque. Podemos sempre ter um sentimento. E isso significa que podemos sempre estar em oração, que não é algo que fazemos em um momento, é uma maneira de viver, é algo que nos tornamos. E quando fazemos isso, a oração nunca termina. E esse é o segredo para manter os poderosos efeitos que são documentados pela ciência e que os textos antigos essênios dizem-nos serem possíveis em nossas vidas. Bem, absolutamente a ideia toda foi obtida com o Abade no Tibete. Foi tão claro quando ele disse isso, o novo Abade, e eu lhe fiz uma pergunta através do tradutor. Eu perguntei, o que é a força que mantém o universo unido? E nós já havíamos tido uma conversa, de que há algo lá fora. Então eu estava pedindo mais detalhes, de uma perspectiva budista tibetana. Perguntei, o que é isso que mantém o universo unido? O que conecta tudo no universo? E ele teve uma conversa com o tradutor, e então ele me respondeu com uma palavra. Ele disse, compaixão. E eu disse, bem, espere um minuto. Eu pensei que compaixão fosse um sentimento e uma experiência que temos em nossos corpos, em nossos corações. Eu estou perguntando a você qual é a força que mantém tudo junto. E ele me respondeu novamente. Ele disse, compaixão. E eu disse, bem, isso é uma experiência ou é uma força? E ele disse, sim, é ambos. Para mim, isso é tão poderoso, porque nos lembra que nascemos nesse mundo com um poder em nossas mãos, um poder que já temos, que nós não precisamos aprender, ele já está lá. E é um poder que nos alinha com o framework, com a matriz do próprio universo. Max Planck chamou esse campo de energia de matriz divina, em 1944. Ele cunhou o termo, a matriz, para descrever isso, essa rede de energia que contém partículas do universo juntas. E da perspectiva budista e da perspectiva do budista tibetano, eles reconheceram que a experiência de compaixão não é apenas sentir pena de alguém, ou dizer, oh, pobrezinho, você sabe, ele está tendo um dia ruim. Nas tradições ocidentais, às vezes as pessoas pensam que compaixão é dessa forma, o que pode ser uma parte disso. Mas da perspectiva budista é muito mais profundo do que isso. É viver a vida acordado e consciente, e presente em nossos corações. Nesse momento, sabendo que somos parte de tudo. E o que quer que façamos em cada momento da vida não está só nos afetando, mas está afetando o outro lado do universo. E ao vivermos conscientemente nossa vida, respeitando e honrando os relacionamentos, teremos uma maneira muito bonita de se viver. Agora, os cientistas têm sido capazes de nos provar, através das imagens do Observatório Espacial de Raio-X Chandra, a missão desse observatório é detectar campos invisíveis de energia no universo. Os cientistas sempre suspeitavam que algo em torno de 90% do universo, eles dizem, está vazio. E esse observatório, agora, está nos mostrando que no espaço, que nós acreditávamos uma vez que estava vazio, não está vazio. Há muita energia lá. E parece uma teia ou uma rede de energia. E é a compaixão em nossos corações que cria essas ondas. As ondas de fé, de energia eletromagnética, que nos alinham com isso, com esse campo. E essa técnica ocidental, controlada, orientada esquematicamente, de uma maneira científica de descrever, soa muito complexa. O monge budista, o Abade, simplesmente diz, compaixão. E ele diz a mesma coisa. E eles sempre souberam disso. E é aí que isso é tão fascinante para mim, porque a ciência é uma linguagem.
e é apenas uma língua que descreve o nosso mundo, nosso relacionamento com o mundo. Há outras línguas, e a ciência é uma linguagem relativamente nova, aproximadamente 400 anos de idade. Outras línguas têm 7.000 anos de idade, no caso dos Vedas, por exemplo. Sendo assim, a ciência é boa, no entanto, é incompleta. E sabemos que a ciência não tem todas as respostas. Assim, quando nós pesquisamos outras tradições para ver como elas descrevem nossa relação com o universo, de alguma forma elas são muito mais completas. Então, a ciência ocidental, a ciência moderna, só está chegando nos últimos anos do século XX, no início do século XXI. Eles apenas começaram a entender que o campo está lá fora. E eles estão se perguntando, o que fazemos com esse campo? Esse é um dos lados. E, por outro lado, esse é o lugar onde as antigas tradições sempre tiveram conhecimento. A ciência passou 400 anos debatendo e tentando provar se tudo está ou não está conectado, enquanto essas antigas tradições começaram com o entendimento de que é claro que tudo está conectado. Elas não passaram 400 anos tentando provar a existência dessa conexão, passaram 400 anos explorando como podemos usar essa conexão para nos tornarmos pessoas melhores e criar um mundo melhor. E para mim, como cientista, isso tem um valor. De olhar para as nossas mais antigas tradições e respeitar essas tradições, honrando o nosso passado, muitos vão jogá-las pela janela. Honre-a e case essa sabedoria com a melhor ciência da atualidade. E juntas elas criarão uma sabedoria muito maior do que nos daria de uma forma individual. E eu acho que precisamos dessa sabedoria agora, nessa época da história, para resolvermos os problemas que nos deparamos em nossas vidas. A ciência nos diz como as coisas funcionam. As antigas tradições nos dizem como aplicar essa compreensão em nossas vidas.